estou conversando com o Dr. Marcos Lacerda, psicólogo clínico há mais de 25 anos. Atualmente ele está com um trabalho para a internet através do canal no YouTube Nós da Questão. Hoje eu vou entrevistá-lo sobre algumas questões referentes à educação sexual na primeira infância e na juventude. Dr. Marcos, nos primeiros anos de formação da personalidade do indivíduo, é comum que surjam dúvidas acerca da sexualidade. Como pais devem agir para que esse aprendizado ocorra de forma natural, sem gerar traumas para a criança? A primeira coisa é: haja naturalmente. Entenda que seu filho vai ter dúvidas a esse respeito, e se você não der a informação que ele está procurando, ele vai procurar essa informação na rua. E aí nem sempre ele vai ter a melhor resposta e não vai ser normalmente a melhor orientação. Agora, para isso, é preciso que seu filho ou sua filha se sinta suficientemente confiante de que pode falar o que quiser com você sem ser criticado. Porque a grande questão para as crianças é quando elas se sentem criticadas e elas não sentem suficientemente à vontade de chegar para o pai ou para a mãe e perguntar aquela dúvida que está surgindo. Então, crie um ambiente de abertura suficiente para que seu filho ou filha possa falar sobre sexo com você. Isso vai ser muito importante na formação deles. O senhor falou um pouco sobre agir naturalmente. O senhor poderia dar alguns exemplos de como esses pais poderiam agir para iniciar esse tema do sexo com os filhos, sem que surgisse um tabu dentre os membros de uma família? Às vezes, a questão não está nem no que é dito, mas no jeito que é dito. Então, quando você for falar de sexo com os seus filhos, veja não só as palavras que você está usando, mas qual é o jeitão que você tá para falar disso. Sabe qual é a cara, aquela cara séria, eu estou falando de alguma coisa errada, de alguma coisa que não pode ser falada, ou eu estou muito constrangido. Seja um pouco mais natural e use os termos do dia a dia. Porque na vida real, ninguém tem pênis nem vagina. As pessoas têm pinto, têm xoxota, têm bunda e ninguém fala disso. Então não comece a usar termos técnicos com os seus filhos, porque isso também não vai ser bacana. Mas eu insisto, sobretudo tenha cuidado com o jeitão, com a postura que você vai passar. Porque há duas mensagens, uma mensagem falada e a outra mensagem que eu passo com a minha cara. O que é realmente que eu estou dizendo ao meu filho? Quando eu digo, não, sexo é uma coisa que não tem nada demais, mas olha a minha cara falando isso. É diferente que quando eu digo, não, sexo é bacana, sexo não tem nada demais. Entende? Então, preste atenção no teu jeitão e que mensagem você está passando para o seu filho para não criar esses tabus que muitas vezes tornam a vida sexual das pessoas tão azedas, tão infelizes, vividas tão infelizes. Em que momento os pais deveriam ficar alertas para a necessidade de um apoio de um profissional no âmbito da educação sexual dos seus filhos? Se você tem um filho adolescente muito retraído, que não fala de sexo, que não fala de namoro, que vive muito dentro de uma concha, ou seja, isso está fora do padrão inclusive esperado, porque se os hormônios desse adolescente já começaram a fazer efeito, ele deveria estar procurando coisas com os colegas, com as colegas, enfim. Se você tem alguém que está muito fechado a esse respeito e nada de sexo aparece na vida do seu filho, aí talvez seja a hora de procurar ajuda, porque tem alguma coisa que está fora do lugar. Porque sexo é como um vulcão. Chega uma hora que isso vai explodir, que se não explode, então tem que ver o que é que está acontecendo ali. Quais seriam os principais mitos que ainda cercariam a questão da educação sexual no Brasil e favoreceriam esse status de tabu dentre os pais, os filhos, a população num geral? Olha, me entenda com o jeito que eu vou dizer, você que está aí do outro lado, mas a principal questão que cerca o sexo e torna o sexo um problema são as questões religiosas. Isso não quer dizer que você não possa ser uma pessoa religiosa, é importante até, se você é, isso é bacana. Agora, não transforme sexo em pecado, não transforme sexo numa coisa feia, numa coisa que não pode ser, porque isso vai complicando muito, sobretudo para uma adolescente, porque eu vou ter uma informação dada pelos meus pais e o meu corpo dando outra informação. Então, a religiosidade ainda é uma coisa que joga um peso muito importante no desenvolvimento sexual das pessoas, um peso negativo.
eu costumo dizer. Porque sexo não precisa ser uma coisa feia, sexo não precisa ser associado a uma coisa suja, sexo não precisa ser associado a inferno. Na verdade, sexo precisa ser entendido como uma brincadeira. Sexo é brincadeira de adulto. Quando a gente é criança, a gente brinca de carrinho, brinca de outras coisas. Quando a gente é adulto, a gente brinca de sexo. Tanto que você tem loja de brinquedo de criança e você tem loja de brinquedo de adulto, que são os sex shops. Sexo é uma grande brincadeira. E acho que é essa a ideia que precisa começar a ser passada. Uma brincadeira que precisa ser vivida com responsabilidade, mas é uma brincadeira. Dr. Marcos, já partindo um pouco mais dessa questão assim de costumes, diálogo, mais para a questão clínica, mais para o que o senhor trabalharia no dia a dia. Alguns problemas relativos ao sexo encontrariam como sua principal causa fatores psicológicos, o que poderia desencadear o surgimento dessas barreiras mentais nos indivíduos em um momento assim como o sexo, onde se deveria ter uma liberdade total. Sobretudo a forma como se é educado. Você vai ter adolescentes com problemas de ejaculação precoce, por exemplo, porque estão muito tensos na hora do sexo e aí aquilo tem que ser uma coisa rápida. Você vai ter moças com muita dificuldade para chegar ao orgasmo, porque acabam ficando muito reprimidas. E você vai ter uma série, ou então moças com vaginismo, que é uma dificuldade muito grande para a penetração, ou rapazes com dificuldade de ereção, não por questões físicas, mas muito mais por uma ansiedade de desempenho. Então, é sobretudo a cultura que se cria em relação ao sexo que acaba trazendo uma série de problemas. Se o sexo fosse vivido de uma forma muito mais natural, e é natural. Aliás, é o que faz a natureza existir e se multiplicar, é o que faz a espécie continuar. Então, muitas dessas questões psicológicas não estariam lá, não estariam presentes. Por isso que é importante quebrar tabus. Dr. Marcos, já assim, vindo pelo lado inverso, poderíamos então dizer que também existem problemas psicológicos que teriam sua origem em questões sexuais, assim, em vez de ser o psicológico afetando o físico, seria o físico afetando o psicológico? Sim, certamente que sim. Sobretudo numa sociedade que cobra um padrão, né? Que cobra que todo mundo parece que tem que calçar 41. Não é assim. Então você vai ter rapazes tendo problemas psicológicos por causa do tamanho do pinto, né? Meu pinto é de tal tamanho, devia ser de tal tamanho. Você vai ter moças tendo muitos problemas psicológicos e ligados à sexualidade também por causa da forma do corpo, ou porque eu não sou suficientemente magra, ou porque meu seio não é suficientemente redondo, ou porque não é suficientemente grande, ou porque minha bunda, ou porque. Então, cria-se uma cultura de uma massificação onde todo mundo tem que ser igual, e nós não somos. Nós somos diferentes. E, sobretudo, o que é levado pela mídia é o que parece ser o padrão, e não é. O que a mídia mostra é a exceção. O que a capa da revista mostra é a exceção, não é a regra. O que os filmes pornôs mostram é a exceção, não é a regra. Quer dizer, aquele homem, né, com aquele pinto enorme e tal, eles são escolhidos e contratados exatamente por isso. Mas isso não é a regra da população. Nós não somos super-heróis sexuais. A gente pode ser simplesmente a gente. Senão, isso sim, pode trazer uma série de transtornos psicológicos, partindo do meu físico, que eu acho que não se adequa ao padrão que a sociedade espera. Dr. Marcos, um indivíduo que porventura venha a notar que ele tem algum entrave psicológico que ou tenha origem ou tenha um sintoma principal de cunho físico, quais caminhos ele poderia seguir para conseguir tratar esses problemas dele? Se você não conseguir superar isso sozinho, procure ajuda. Procure ajuda com um profissional, procure ajuda às vezes com os amigos. Às vezes conversar com os amigos faz você descobrir que aquilo que você sente não é só você que sente. E quando a gente descobre que os outros sentem a mesma coisa, as coisas ficam mais naturais para a gente. Então não se sinta nunca sozinho no seu problema. O que quer que você esteja vivendo é humano.
E quando você reparte isso com outros humanos, você descobre que o que você sente é absolutamente natural. Então, não fique em silêncio, é isso que eu estou dizendo. Se você descobre que tem questões físicas que estão lhe dando problemas psicológicos, ou ao contrário disso, não fique em silêncio. A palavra salva, falar do que a gente está sentindo salva. Nesse sentido, a ideia católica da confissão, salvar do inferno, é válida. Quando a gente confessa, a gente se salva do inferno, porque o inferno é dentro da gente. O silêncio nos joga no nosso próprio inferno. Então não fique calado com as coisas só para você. Fale isso com alguém. Para finalizar, Dr. Marcos, vamos falar um pouco aqui sobre o seu canal, o Nós da Questão. Lá, as pessoas que porventura procurarem, elas poderão ter mais dicas assim sobre a questão da educação sexual, sobre problemas de sexo ou até outros problemas sobre relacionamento. Lá no Nós da Questão você vai ter temas sobre sexo, você vai ter temas sobre coisas do cotidiano como depressão, síndrome do pânico, mas sobretudo o canal está muito voltado para relacionamento. Como me relacionar bem com as pessoas, como resolver brigas de casal, como aprender a ser sedutor, como melhorar a minha autoestima. Enfim, são uma série de temas que você vai encontrar no Nós da Questão, que você me encontra lá no YouTube. E lá tem um e-mail também que você pode mandar e a gente conversa mais frente a frente depois por e-mail. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcos aqui. Meu nome é Anderson Costa para o portal Polêmica Paraíba.